à sua esquerda. Acalme seu coração. Eu não sei como você chegou até aqui, como foi o seu dia. Mas Deus, Ele sabe de cada detalhe. E Ele já tem algo preparado essa noite para você. Amém? Deus, Ele tem algo preparado para você, mas para isso você precisa abrir o seu coração esta noite. A Bíblia fala que Jesus, Ele está à porta e Ele bate. Jesus não vai arrombar o coração de ninguém. Jesus não vai fazer ninguém sentir a presença dEle se você não abrir o seu coração. Amém? Isso daqui são apenas instrumentos, apenas vozes. O verdadeiro sentido disso aqui essa noite é você abrir o seu coração e querer sentir mais do nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos. Se esqueça da pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, pare de conversar. Espírito Santo de Deus, Deus, que nessa noite, Pai, cada um aqui possa ter o desejo de sentir mais do Senhor, Deus. E eu sei que se nós tivermos esse desejo, é impossível o Senhor nos negar a sua presença, nos negar o seu amor, Deus. Então, Deus, rasga os céus e vem nesse lugar, Deus. Mais, nós queremos mais, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te desejamos, Deus, nós te desejamos. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais de Ti. Comece a dizer a Ele porque você está aqui essa noite. Nós te desejamos, nós te desejamos. Então vem Jesus, então vem Jesus. Diga isso a Ele. Então vem Jesus. O seu perfume nos atrai. Seu amor nos satisfaz, Deus. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o
nós pedimos que o reino de Deus venha. Eu não sei se você tem entendimento daquilo que você está pedindo. Sabe, mas no reino de Deus a gente só consegue contemplar a grandeza que existe nele. No reino de Deus nós só conseguimos olhar e dizer: Santo, Santo, Santo. Nada se compara à sua grandeza, nada se compara à sua imensidão. Sabe, no reino dos céus a gente consegue, a cultura que flui é uma cultura de entendimento de quem Deus é. Então quando você diz isso, deixe o céu descer, teu reino vem, você precisa ter o entendimento da grandeza que existe no coração de Deus, a grandeza que existe no nosso Pai. E se você entende essa grandeza, se você entende quem Ele é, o amor dele pela sua vida, ei, é impossível você ficar olhando agora aqui para o altar. Feche os seus olhos nesse momento. Se é esse o seu desejo, que a cultura do céu flua, que o reino de Deus venha, feche os seus olhos, se esqueça de tudo ao seu redor. E comece a dizer, diga a Ele, que o reino é dele. Não há ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra que se compare à sua grandeza. E você reconhece que um Deus tão grande, Ele te escolheu para estar aqui essa noite. Entenda a sua importância. E libera o seu amor essa noite. Libera o seu amor para esse Deus, esse Pai, esse amigo, esse noivo tão grande. Sempre, amém. Dê uma salva de palmas a Ele.
Deus. Tu és santo, Jesus, santo. Eu queria que nós permanecêssemos nesse momento com o Pai. Sabe, essa música agora que nós vamos cantar é uma música que você precisa ativar um pouco mais da sua fé, para que o próprio Jesus ele possa vir sobre você e te tocar nessa noite. Yeshua nós chamamos, Yeshua nós te desejamos. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Yeshua, 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 Yeshua. Eu elevo
céus, declare. Yeshua. Chegou, digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo é hoje, é agora, Yeshua, Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos, em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus, em Ti confiaremos, sim, Jesus. Em Ti descansaremos. Tu és o nosso Deus. Queria que você levantasse a sua voz nessa noite e descansa na confiança de Jesus. Em Ti confiaremos, Tu és o nosso Deus, em Ti descansaremos. Yeshua. Pode aplaudir o nome dele. Em Ti confiaremos, Jesus. Santo. Ah, Espírito Santo. Jesus, Tu és tudo que eu quero ter, Pai. Tu és tudo que eu quero ser. Espírito Santo de Deus, permaneça nesse mesmo Espírito neste momento. Manso e humilde, é que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero.
feito por águas e de aprender de ti, que és manso e humilde, que um minuto aqui vale mais que uma vida. Levante suas mãos. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Yeah. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo, como um selo em meu coração, tu és meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Aonde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei e tudo que eu sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você, Jesus? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Levante suas mãos para os céus. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, eu te levo comigo.
meu melhor amigo, eu te levo. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Em uma só voz, vamos declarar isso. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. E és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. eu te levo comigo. Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Quem achou diz amém? Versículo 9. Tira o reverb aí. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Fala comigo assim: Noé andava com Deus. Aleluia. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Até aí. Queridos, primeira coisa que nós temos que entender, que Noé andava com Deus. Que coisa linda, né? Era alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que conhecia, escutava a voz de Deus. Isso é fantástico. Tanto é que Deus falou para ele, falou o seguinte: Noé, você vai fazer uma arca, um barco. Esse barco ele vai ter 130 metros de comprimento. Você imagina? Essa igreja, ela tem 30 metros. Agora você imagina 1, 2, 3, 4 igrejas dessa.
é o tamanho da arca, por 30 metros de largura. Você imagina o tamanho desse barco? E sim, quem fez foi Moisés, foi com os recursos dele. Ele investiu financeiramente para construir essa arca. Ele investiu o seu suor, o seu tempo, o seu esforço. Não tinha motosserra, não tinha serra elétrica. Ele teve que fazer no suor. Demorou muitos e muitos anos, numa época em que não chovia sobre a terra. Que doideira, né? Ele escutou a voz de Deus. Escute, eu quero falar um pouquinho sobre fé e sobre obediência. Deus, ele dá alguns mandamentos para que nós sejamos abençoados. É isso que você precisa entender. Porque às vezes tem uma mentalidade nossa que Deus precisa da nossa esmola, que Deus precisa do nosso dinheiro, que Deus precisa que a gente ajude Ele. Escuta, querido, Deus não precisa disso. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode fazer grandes coisas. Exemplo disso, você viu esse telão que nós ganhamos? Ganhamos um telão de LED, que vale 40 mil reais, de um cara que nem frequenta a igreja, que mora a 1.500 quilômetros daqui. Ou seja, Deus cuida da gente, Ele não precisa da nossa esmola. Tira isso do teu coração. Mas Ele falou algo para Noé: Noé, eu vou precisar que você faça isso, eu vou precisar que você invista nisso. Noé não sabia, mas Noé creu, Noé obedeceu. E qual foi o resultado dessa obediência? Somente ele e a família dele foram salvos de todo o planeta Terra. Houve o dilúvio, houve a aniquilação de muitos animais, de toda a raça humana, mas Noé, por causa da obediência e da fidelidade, foi abençoado. E hoje você é descendente de Noé, graças a essa semeadura que ele fez, que foi muito pesada. Construiu uma arca de 130 metros de comprimento. Quantos estão entendendo? Digo amém. Capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perdão, é o 8. Capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Até aí, olha para mim, querido. Você percebe? Depois que Deus salvou a família de Noé, Noé desceu e ofereceu ainda alguma coisa para Deus, ofereceu um holocausto. E Deus sentiu aquele suave cheiro, e o coração de Deus foi favorável ao homem por causa de um sacrifício que Noé fez. Olha que bênção. É o teu momento de dízimo e de oferta, querido. Você não é obrigado a fazer nada, não se constranja, por favor. Mas sim, existe um mandamento de Deus, que está escrito lá em Malaquias: trazei o dízimo e a oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Sim, existe as meninas, os meninos lá da África, que nós temos sustentado. Graças a Deus, todo mês a gente tem mandado bastante dinheiro para eles. Para eles é uma fortuna o que a gente manda, e tem realmente suprido a necessidade dos santos que moram lá na África. Mês que vem, o apóstolo e a apóstola estão indo para lá, vão visitar todas as nossas igrejas, 124 igrejas. Olha que benção. E sim, eles precisam de recursos financeiros, e para isso que Deus
vai usar a tua semente para estar abençoando essas vidas. Amém? Como Noé, tenha fé, porque a fidelidade, aquilo que Deus pede a cada um de nós, é bênção para as nossas vidas. As janelas do céu são abertas e Deus derrama sobre as nossas vidas bênçãos sem medida. É assim que eu creio. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que esse entendimento e esse desprendimento das coisas materiais possam entrar no nosso coração, Pai, porque sabemos que obedecer ao Senhor e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Ti nós damos toda honra, glória, louvor e exaltação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você trouxe teu dízimo ou a tua oferta, traga por favor no gasofilácio. Rafa, coloca o Pix da igreja. Se você não trouxe e quiser fazer uma transferência, tem o número do Pix da igreja aí que eles vão colocar. Amém? Fique livre na presença do Senhor. Apóstola, vem subindo. Esse é o Pix da igreja, caso você queira fazer. Estou sabendo. Crianças, venham para frente, por favor. Estenda a tua mão. Anda logo, Pedro. Estenda a tua mão, vamos abençoá-las. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão essas preciosidades, Deus, nosso bem maior, nossos filhos, essas crianças lindas e amadas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor cuide do coraçãozinho delas, que elas possam ser educadas de acordo com a Tua palavra, e que o Senhor use os professores para estar impregnando no coração, na alma, na mente deles, aquilo que realmente é importante, os Teus preceitos e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e boa aula para vocês. Olha que mulher linda, gente, é minha mãe. Pipipipitou para vocês. Linda. Essa mulher é profeta, viu? Então você abre o olho, destapa os ouvidos aí, que Deus vai falar através da vida dela. Quem crê diz amém. Amém. Estenda tua mão para cá, oração. Deus ouve a tua oração. Pai, em nome de Jesus, eu sei o tanto que minha mãe tem sido uma representante tua aqui na terra, Pai. Então, eu clamo, Deus, que o Senhor venha com porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dela, e que o Senhor use-a poderosamente para falar conosco, Pai. E em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos e receptivos a tudo aquilo que o Senhor vai falar através da vida dela, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno, toda força contrária, todo espírito roubador de palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de distração, de cansaço, de sono, caia por terra agora em nome de Jesus, porque nós queremos aproveitar ao máximo tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. É isso que nós clamamos e é assim que nós determinamos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, alegria estar aqui com vocês nessa noite, noite de vitória, amém? Diga, Deus é bom, é fiel, Deus é amor, Deus me ama, Deus me quer bem, ô glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu pedi para o Senhor uma palavra e Ele me deu, e quando Ele me deu, eu pensei até que eu fosse fazer uma missa de cor presente. E eu pensei, gente, o que é isso, missa de cor presente? Fui perguntar para umas pessoas que eu nunca fui católica,
Eles falaram que é o corpo da pessoa, né? Que põe lá na frente, é isso mesmo? A missa de corpo presente? Não sei como que é. Mas, o que Deus falou comigo foi o seguinte: fala sobre fidelidade. Amor e fidelidade. Então, o tema dessa palavra de hoje é amor e fidelidade. Diga, amor e fidelidade. Amém. Quero começar pedindo para você abrir a Provérbios 14, 22, na palavra do Senhor, que diz, Provérbios 14, 22. Acharam? Amém? Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Repita comigo: amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Amém, queridos? Todo mundo conhece um versículo de 1 João 4,8 que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente falando de amor, você sabe que Deus é amor. E esse amor é o que todos nós, como cristãos, temos, uns pelos outros, temos pela família, é o amor de Deus. E a Bíblia também está escrita em 2 Coríntios 1, 18, Deus é fiel. Então, na Bíblia tem Deus é amor e Deus é fiel. E nós estamos falando sobre amor e fidelidade. Amém, queridos? Salmo 119, eu estou dando alguns textos bíblicos para você entender. Salmo 119, versículo 90, está escrito assim: a tua fidelidade estende de geração em geração. De geração em geração. E você lembra lá de Êxodo 20, quando fala que Deus vai abençoar aqueles descendentes daqueles que amam ao Senhor, até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor. Olha a fidelidade do Senhor, como é grande, não é? É muito grande. E tem outro texto que eu ainda quero passar para vocês, que é de Lamentações 3. Começa lá no 22, você já sabe. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E aí diz, grande é a tua fidelidade. Diga, a fidelidade de Deus é grande. Queridos, eu estava pensando exatamente sobre a fidelidade, né, e sobre o amor. E nessa semana, nós tivemos uma reunião com as pastoras, toda segunda-feira, eu reúno com as pastoras do presbitério. Então, a gente reúne pelo Zoom, porque tem umas que moram longe, inclusive a do Peru participa, quando ela pode. Então, a gente tem as pastoras. E eu estava falando com elas que eu estava muito feliz, porque eu recebi uma mensagem, e eu oro num grupo chamado Mulheres de Joelhos, da apóstola Marie Cleide, que é minha mãe espiritual, e tem 100 pastoras que oram ali. E nós oramos, já faz 1800 dias que nós oramos já, ininterruptamente. 3 pastoras oram todo dia. E eu orei esses dias. E, de repente, no outro dia que eu orei, chega uma mensagem para mim de uma das pastoras da rede apostólica. E ela fala para mim assim: Márcia, eu já ouvi a tua oração 2 vezes. E olha, as orações são de 16 minutos. A minha foi 16 minutos. Tem umas que oram 30 minutos, outras 40. A minha foi de 16. E ela falou: já ouvi 2 ou 3 vezes a tua oração, porque me traz paz. E ela usou uma expressão assim, a suavidade que vem de você, e a sua voz acalma a alma.
Gente, eu fiquei tão abalada com aquilo, eu falei, como uma pastora fala isso para mim? Eu falei, Jesus da glória, falei, Senhor, não mereço isso não, tem misericórdia da minha vida. Falei, como que vai a voz da gente lá e acalma a alma dela? Então, eu fiquei tão feliz, que aí nós começamos a passar na reunião, algumas maneiras que nós mostramos para mostrar amor. E eu comecei a falar, olha, essa pastora demonstrou amor por mim. Eu me senti amada, eu me senti feliz, eu me senti bem, falei, Jesus, que bom, fiquei alegre, até chorei. Bom, para chorar qualquer coisa eu faço, né? Eu choro. Mas foi assim, tremendo. Mas aí eu comecei a ver nossa atitude de amor, como cristãos que somos, quais são as maneiras que nós demonstramos amor? E eu quero agora que você pare um pouquinho e na tua mente você pense 3 maneiras que você demonstra amor para os outros, você demonstra. 3 maneiras. Pense agora, quais são as 3 maneiras que você demonstra amor para alguém? E agora fale para a pessoa que está do teu lado, quais são essas 3 maneiras? Fala aí para a pessoa. Quais são as 3 maneiras? Fale aí para ela. Falou? Bom, eu não sei qual a maneira, mas as pastoras listaram 19. Vê se você encaixa nessa, ó. Maneiras da gente demonstrar amor. A gente fazendo uma surpresa de amor, algo inesperado que a pessoa não espera. Doando-se, ouvindo as pessoas, orando e intercedendo, dando presentes, mimo, dá um abraço gostoso, demorado, compreendendo a pessoa, tendo empatia, sentindo o que ela sente, aceitando as pessoas como elas são, diferente da gente. Gastando tempo com ela, ouvindo, indo andar com a pessoa, conversando com a pessoa, gastando tempo. São maneiras que você está demonstrando amor. Fazendo visita para elas, exortando quando elas erram, é uma maneira de amar. Repreendendo é uma maneira de amar, porque você não vai deixar a pessoa ir para o inferno, não é? Se ela precisa de uma repreensão, é amor. Isso daí é tudo, todas as pastoras falando, olha só, disciplinando. Até Deus disciplina a gente por amor, não é mesmo? A gente disciplina também os filhos e tudo. Dividindo o amor nosso, compartilhando o amor, tendo paz no amor, que é o vínculo da paz. Validando a pessoa. O que é validando? Elogiando, que nem essa pastora fez. Ela me deu uma validação, ela falou para mim algo que eu fiquei feliz. E orando junto com a pessoa, num aniversário, numa necessidade, orando junto o casal, orando junto amigos. São 19 maneiras aqui que as pastoras puseram. Alguém aí faz algum dessas aqui? Levanta a mão aí, se você faz algum desses aqui. Faz? Faz? Tem? Se tiver diferente, depois você manda aqui para mim, tá? Algum item diferente. Mas às vezes você faz os 19. Glória a Deus. Mas se você não faz nenhum, hoje é o dia de você reverter isso daí. Hoje é o dia de Deus e o Espírito Santo colocar no teu coração que as pessoas estão muito carentes de amor, inclusive nós, inclusive eu, inclusive você. Todos nós somos carentes de amor, e Deus tem um amor tão grande que Ele derrama sobre os filhos dEle, e esses filhos vão agora derramar sobre as pessoas. Nós vamos derramar esse amor. Por isso que é importantíssimo o amor do povo cristão para as vidas, mesmo vidas perdidas, vidas que não têm Jesus, elas só vão entender Jesus quando você amá-las e mostrar Jesus para elas.
Não adianta querer fazer por força. Não é por força, não é por violência. Amém? Então vamos fazer um exercício só. Vira para a pessoa do teu lado e faz uma validação nela. Faz um elogio para ela. Vamos lá. Um elogio para ela. Fala qualquer coisa aí. Se quiser falar mais, pode. Elogia ela. Vamos, faz uma palavra profética, profetiza. Aí, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Pronto, fizeram? É para elogiar mesmo. É para a gente profetizar sobre as vidas, né? Profetizar sobre as vidas e falar aquilo que a gente quer. Principalmente, papai e mamãe, principalmente para os filhos. Principalmente para os filhos. Filhos, você é maravilhoso. Você vai conseguir fazer o teu curso, você vai passar, você vai ser uma bênção. É profetizar sobre a vida dele. Meu filho, você é um homem de Deus. Minha filha, você é uma mulher de Deus. Deus vai te proteger sempre. Libera essa boca profética em nome de Jesus. Amém? Libere. Gente, essa máscara não pode te segurar. Libere essa boca profética e fale para os teus filhos. Marido, fala para as mulheres, eu te amo. Fala aí, vai. Quem está com o marido, fala aí. Mulher, fala para ele. Te amo, Mauri. Fala para eles. Fala para ela. Como que vai saber? Tem um exercício que eu vou te falar, homem, mulher de Deus. Toda manhã você levanta e fala para o teu esposo, ó, você sabia que eu te amo? E a esposa fala, ó, você sabia que eu te amo? Fala! Isso é palavra profética que você vai liberando sobre o amor na sua casa, vai enchendo o amor. Nós temos que falar, nós temos que profetizar, nós temos que declarar, porque aí é que vem a bênção, aí é que vem, porque você está declarando, amém? O maior amor quem teve em João 3,16, quem foi? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer amor maior que esse? Qual é uma pessoa que tem coragem de dar um filho? Ninguém. E Deus deu Jesus. Então o amor de Deus é muito grande. Abra aí em Provérbios 3. Vê aí, que você vai agora colocar alguma coisa no teu pescoço e no teu coração. Provérbios 3, versículo 3. Não te desamparem, a benignidade está na edição revista e atualizada, mas na outra está amor. Então vou pôr amor. Não te desamparem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Olha que interessante, você vai atar, colocar aqui, ó, não é o colar não, ó, no teu pescoço. Então põe aí a tua mão e fala assim, amor e fidelidade. Eu vou atar no meu pescoço. Põe no coração, amor e fidelidade. Eu vou escrever na tábua do meu coração. E aí eu vou achar graça, compreensão diante de Deus e diante de todo mundo. Você viu, gente, como é fácil as pessoas amarem a gente, gostarem da gente e a gente ser uma peça fundamental para as pessoas? Porque a Bíblia fala que nós somos luz do mundo, sal da terra, nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ensinar a palavra e só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos esse amor e essa fidelidade. Agora, olha bem, não é possível ser fiel sem que você tenha amor. Então,
O amor e a fidelidade estão muito ligados, estão muito próximos. A palavra grega para fidelidade é pitis, mas é uma lealdade constante. O que é? É uma pessoa muito confiável, uma pessoa que você descansa porque você confia. Essa pessoa é uma pessoa fiel. Então você não tem dúvida, uma pessoa fiel, ela não te ameaça, ela não é ameaça para você, porque você confia muito, muito dela, tá? Agora, se nós formos trabalhar com fidelidade, dentro da Bíblia nós podemos e temos que ser fiéis em vários aspectos. Por exemplo, nós temos que ser fiéis na oração, orai sem cessar. Nós não devemos ser fiéis? Temos que ser. Nós temos que ser fiéis nas obras. A fé sem obras é morta. Nós temos que fazer as obras de Deus. Isso é uma fidelidade. Nós temos que ser fiéis no nosso testemunho de vida. As pessoas, os nossos filhos, todo mundo vê o que nós fazemos, não aquilo que a gente mostra que é o que você faz. É o que você leva lá para a tua casa, é o que você faz com as pessoas, é a maneira de se falar, maneira de você andar, tudo é você. Maneira de você vestir, maneira de tudo. Você representa isso aí. Então, nosso testemunho de vida é muito importante para as pessoas, porque as pessoas estão de olho na gente. Tua família, teus filhos, teus amigos, todo mundo fica de olho. Outra fidelidade que a gente abrange é a família. A Bíblia fala, se você não cuida da tua família, você é pior que um ímpio. Então é muito, muito difícil, tem gente que não quer saber da família. A família é muito difícil, eu estou bem lá na igreja, eu estou bem no meu trabalho. Mas se você não estiver bem na tua família, você está pior que o ímpio, a Bíblia diz. Outra coisa é você ser fiel nas finanças. Finanças é fidelidade, você tem que pagar as suas contas. Se você gastou, você não vai ficar devendo para ninguém. Você tem que pagar as suas contas, porque isso é imprescindível. Então, fica sem comer, fica sem vestir, fica sem precisar, não vai gastar o que você não tem. Mas temos que pagar as contas. Pior coisa é um caloteiro, misericórdia. Agora, nós temos também que cuidar dos nossos parceiros na finança. Tem gente que faz parceria no trabalho com pessoas ímpias. É perigoso. Por quê? Porque a Bíblia fala para a gente não se misturar, né? Luz e trevas não se misturam. Então, olha com quem você faz parceria. Você pode ver que às vezes você fez parceria com o ímpio, você levou na cabeça, pode saber. Daqui a pouco ele te larga, você tem que pagar a conta. Então, você tem que prestar atenção. E outra fidelidade na finança é dízimo. Quando o pastor Leonardo falou das finanças aqui, que Deus não precisa, na realidade, Deus está vendo a nossa fidelidade. Então, se eu entrego o meu dízimo, hoje eu falei para os batizandos na aula, se eu entrego o meu dízimo, Deus abençoa e me dá mais e mais. Agora, se eu não entrego, o diabo tira mesmo. Aquilo que eu ia entregar, ele tira mesmo. E você ainda não é abençoado. Então, você acha que Deus não está vendo a tua fidelidade? Você acha que Deus não sabe o que você faz? Ananias e Safira foram lá entregar aquilo que não era para entregar, né? Entregou lá errado. Morreram ali na frente. Mas Deus não vai te matar, mas Ele sabe a tua fidelidade. Então, também nas finanças existe uma importância muito grande de ser fiel. Outra fidelidade, em outra área, são os relacionamentos. Queridos, amigos infiéis, coisa mais triste do mundo. Eu não sei se você já teve amigo infiel aqui, mas amigo que sabe uma coisa de você, vai lá e conta para os outros, ou faz fofoca, ou você abre o coração para ele ou para ela, e de repente, quando você tem um probleminha com ela, ela joga na tua cara e fala tudo aquilo que você contou para ela. Amigo infiel, amigo que não é amigo, não é? Que difícil a gente ter amigos assim. Namorado,
Pensa numa história triste do namorado, namorar 2, 3, 4. Pensa, sair com uma, sair com outra, sair com outra. Pensa na tristeza de ver relacionamentos quebrados. Cônjuges, vê traição de cônjuge, que triste que é. Um cônjuge que adultera. Pensa como que uma pessoa vai confiar nela de novo. A maior dificuldade do mundo. Fica com aquela sensação de que sempre vai ser traído. Então, essa fidelidade é tão importante, você tem que ter essa confiança no amigo, confiança no namorado, na namorada, confiança no marido, na mulher. Não pode ter dúvida nenhuma. E tem que trabalhar isso, tem que trabalhar na fidelidade. E a última parte da fidelidade aqui é o espiritual. Nós temos que ter fidelidade espiritual. Quando Deus teve o propósito de deixar Jesus morrer na cruz, a hora que Jesus chega na cruz, ele está lá, ele sabe que ele vai sofrer tudo aquilo. E ele então fala: passa de mim esse cálice, Senhor. Todavia, seja feita a tua vontade. Essa é uma fidelidade espiritual. Às vezes a gente ora: Senhor, eu quero isso, e eu quero que o Senhor me dê. E Deus quer outra coisa para você. Tem outro plano, outro propósito, e você tem que falar: todavia, seja feita a tua vontade. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, isto é uma fidelidade espiritual, você aceitar as coisas que Deus tem para você. Deus tem um plano. Hoje, na aula de batismo, nós estávamos falando sobre os 5 ministérios. Quem tem um chamamento para ter, não é unção pastoral, mas trabalha como pastor, trabalha como evangelista, trabalha como mestre, profeta, apóstolo. Nós estávamos falando. E dentro disso que a gente vai trabalhando, Deus vai nos preparando para aquilo que faremos no futuro. Então, nós temos que ser fiel no pouco, porque sobre o muito, o Senhor vai nos dar. Então, a gente começa trabalhando assim. Sabe que jeito começa um pastor trabalhando? Pastoreando uma pessoa, 2, uma célula, trabalhando ali, amando as vidas, e vai trabalhando até que a igreja reconhece pastor. Isso é um trabalho grande, mas é um trabalho muito abençoado. Mas o que está escrito em Apocalipse 2:10, que é uma chave importante? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá em Apocalipse está escrito. Se a gente for fiel até a morte, nós vamos receber uma coroa da vida. E na Bíblia tem muito caso de fidelidade. Vocês lembram de Esther? Quando Esther foi rainha, tudo numa beleza só, né? Tremendo, uma rainha maravilhosa. Mas, de repente, teve uma tramóia lá para matar todos os judeus. E aí o tio dela, chegou e falou: olha, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Quem sabe para esse propósito é que Deus te colocou como rainha? E aí, ela teve que ser fiel. O coração dela entendeu que se ela não fizesse o papel dela, ali naquela hora, ela poderia, junto com os judeus, morrer tudo também. E ali, ela teve uma fidelidade de fazer um jejum e depois conseguir a vitória com o rei, que vocês conhecem a história de Esther. Agora, 2 Timóteo 2,13, está escrito assim: se fomos infiéis, ele permanece fiel. Quer dizer, está falando de Deus. Eu posso ser infiel, você pode ser infiel, mas Deus nunca. Você pode ser infiel para ele, mas Deus permanece fiel. Pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. Então, Deus nunca vai ser infiel com você. Nunca. Você nunca vai poder falar isso de Deus.
Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E quando Deus promete, Ele vai fazer. Lembra de Abraão e Sara? Prometeu lá que ia ter uma descendência como a areia do mar, como as estrelas. Pensa bem, de repente chega lá um Senhor que chega, mas em 3 pessoas, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá para Abraão, e fala para Abraão, né? Olha, daqui 1 ano, vocês vão ter um filho. Abraão tinha 100 anos, e a Sara 90. Pensa bem, que tempo, né? Que diz a Bíblia que a Sara até riu lá dentro da tenda. Ela riu por dentro, né? Porque não riu por fora. Agora pensa bem, uma promessa que ele falou, mas cumpriu. Mesmo que você tenha 100 anos, Deus vai cumprir na tua vida. Amém? Quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus tem um momento dele certo, a hora certa, e Ele faz tudo perfeito. Então, se você olhar na Bíblia, todos os casos, José, Jó, todos eles, Daniel, para todos eles, Deus foi fiel. Só que teve o tempo do deserto, o tempo deles de ficar na prisão, o tempo de ir para a cova dos leões, o tempo de ir lá na fornalha, tudo isso, mas Deus no final deu a vitória para todos eles, e todos eles receberam a bênção do Senhor, porque Deus prometeu, e Deus fez. Deus tem isso para você também. Deus tem isso para você e já falou com você. Olha lá em Lucas 16, 10, está escrito assim, Salmo 101, 6, esse eu falei. Olha só o que Deus procura. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha só, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, se você pensar que Deus está de olho, Ele esquadrinha, Ele está procurando a fidelidade tua. Ele está vendo você na tua casa, no trabalho, Ele está vendo o tempo todo o que você fala, o que você faz, como é a tua vida, como você está. Deus está aqui, procurando. Agora, aqueles que Ele vai achar, esse vai servir a Deus, vai servir ao Senhor, vai estar mais perto, vai estar fazendo a obra do Senhor. Na Bíblia conta a história de Davi, que ele era muito amigo de Jonathan. Jonatas era o filho do rei Saul, e ele se tornou muito amigo, e de repente, naquelas batalhas que eles fizeram, Saul queria matar Davi, e Davi corria de Saul, mas ele se encontrou com Jonathan, que foi caminhar lá, e encontrou com ele para falar o que ele deveria fazer ou não. Você conhece a história. E nisso que eles conversaram, eles fizeram uma aliança. E nessa aliança eles falaram, olha, quem for rei, porque por direito seria Jonathan que seria rei, porque ele era filho do rei do Saul, e mais, o Davi já tinha sido ungido pelo profeta. Então ele falou, quem for ungido rei, vai então cuidar da herança nossa. Se você for, você vai cuidar dos meus descendentes. E se for eu que cuido. Fizeram uma aliança. Aí, no final, Saul morre, Jonathan morre, e a casa de Saul, quase todo mundo morre, mas Davi foi levantado rei. E lá no reinado dele, de repente, ele falou, eu queria saber se tem alguém da casa de Saul que eu possa saber. E aí eles falaram, não, tem um que é aleijado dos pés, chama Mefibosete. Falou, então traz ele aqui. E ele levou Mefibosete, que era filho de Jonatas, para a casa real, e ali ele ficou junto com Davi.
Olha a fidelidade de um amigo. Olha como é um amigo. E esse Mefibosete estava num lugar de miséria, chamado Lodebar, um lugar feio, uma favela, né, deve ser, um lugar de miséria. E ali ele ficou cuidando do descendente de Jônatas. Olha a fidelidade de um amigo e como é importante isso daí. Até agora, eu te passei tudo isso aqui para você saber uma coisa. Aonde Deus quis que eu entrasse. Hoje faz 23 dias que a pastora Eunice morreu. E Deus, quando me falou, pregue sobre fidelidade e fale da minha serva e do meu servo. E eu vou te dizer, a pastora Eunice e o pastor Durval foram fiéis, mais fiéis, mais fiéis para o ministério, mas tão grande, que é um exemplo de vida. Isso daí, para nós, para mim, para nós, foi muito difícil perdê-los. Eles sempre validaram muito a nossa vida. Eles me chamavam de Marcinha. Às vezes eu vinha pregar e eu falava assim, Nice, eu estou tão ruim, eu acho que eu não vou conseguir pregar hoje, eu estou meio zonza. Ela falava, Marcinha, vai ser uma bênção. E era. E pregava e dava certo. E eles foram tão fiéis conosco, nunca na vida eu ouvi pastor Eunice e pastor Durval falando, nós vamos visitar uma igreja lá para ver o pastor pregando. Nunca. Nunca. Fui convidada para uma reuniãozinha aí de outra igreja. Nunca. Eles foram. Eles trabalhavam na igreja. Tinha reunião de jovens, vinha. Tinha reunião de criança, vinha. Todas as reuniões. Não tinha esse negócio de não vir, não. E em todas as atividades eles trabalhavam. Fiéis o tempo todo. Dízimo, uma fidelidade intensa. Além do dízimo, eles davam primícia para o apóstolo Mauri. Que um monte de gente da igreja não dá. Eles davam. Biblicamente, e eram abençoados. Ela ia para os Estados Unidos, eles iam, me traziam presente para o Mauri, pegavam os últimos dólares que eles tinham de volta e me davam para a África, os dólares deles. Uma fidelidade tão grande. Ouvi alguém vir falar, pastor Eunice falou isso de vocês, ou da igreja. Pastor Durval falou isso de vocês. Nunca ouvi falar que eles queriam sair da igreja. Ah, nós vamos para outra igreja, estou cansada aqui. Ah, nunca. Queridos, e Deus foi me colocando a fidelidade daquele casal. Tão grande, que para eles estavam aqui como uma estrutura muito firme, como pastores mesmo. A igreja não era minha, do Mauri, a igreja é nossa, o ministério é nosso. Nós estamos para servir nesse tempo. Um dia, nós vamos partir, todo mundo vai partir. A igreja continua. Mas, quando o Senhor falou para falar sobre a fidelidade, eu fiquei tão feliz. No dia que ela morreu, vocês não foram lá, quase ninguém foi, porque não podia ir, né? Foram poucas pessoas, tinha 20 e poucas pessoas no enterro. Mas a hora que eu ia saindo, Deus falou para mim, leva um colarzinho. Ela sempre gostou de colarzinho. Leva um colarzinho, coloca nela. Eu levei um colar de pérolas.
E a hora que eu cheguei lá, as filhas esqueceram do colarzinho. E eu coloquei o colarzinho dela naquela roupa verdinha que ela tinha, verdinha e branquinha. O colarzinho de pérola ficou a coisa mais linda. Ela morreu, foi lindinha. Aí as meninas falaram para mim: apóstola, você quer o sapato dela? Eu falei: não, ela usa 35. Roupa? Não, não quero nada dela. Eu só quero uma coisa. Se você deixar um colarzinho, aí elas me deram. Colarzinho da Anice. Um colarzinho. Acho que é o mais bonito que ela tinha, parece. Eu fiquei muito feliz. Um colarzinho eu recebi. Não é fácil, né, gente? Não é. Não é. Mas eu louvo a Deus. Hoje não é missa de 7º dia. Hoje é missa de 23 dias. Mas nós vamos ter no coração sempre alegria de saber que a Eunice e o Durval foram baluartes nessa igreja. Heróis da fé. Foram heróis da fé. E eu quero te dizer que até contra a família, eles tiveram, às vezes, contra, por amor a nós. Até, às vezes, tiveram. Família tradicional, de igreja tradicional, e ela não aceitava. Não aceitava uma igreja tradicional, porque nós saímos de uma igreja tradicional e ela sempre foi avivada. Vocês sabem o tanto que ela repreendia o diabo, limpava as casas de vocês, arrancava as coisas erradas, e ela nunca aceitou. E ela sofreu muito, várias vezes, mas sempre firme no Senhor. O que eu quero passar para vocês? Um exemplo de vida. Um exemplo de vida. E nesse exemplo de vida, eu quero que você seja fiel, que você tenha muito amor, amor como eles tinham. Eles eram muito doadores, muito. Saíam para as casas e entregavam as cestas, vinham. Eu estava falando hoje no batismo, na aula de batismo, tinha uma lá que falou assim: não, ela levava comida para mim, quer dizer, a menina está vindo batizar agora. E ela já levava lá. Então, essa fidelidade e esse amor pelas vidas, nós só vamos ter um avivamento, queridos, quando nós tivermos a atitude do Durval e da Eunice. Amor e fidelidade. Ata no teu pescoço, toda vez que você colocar um colarzinho, você lembra na Eunice, põe amor e fidelidade. Põe no teu coração amor e fidelidade. Ame as vidas. Aqueles que estão chegando, nós estamos vindo muitos jovens aqui, vem jovens, bandeiroso, gente, jovem com brinquinho, jovem que não sei o que, jovem, ame eles desse jeito, põe, depois eles vão aprendendo. Também se não aprender, vai indo. Vamos, para de falar mal de irmão. Ame, valide, profetiza, você é uma bênção, você está bonito. Eu te amo, marido, eu te amo, meu filho, você é uma bênção, você é um profeta de Deus. Ame, valorize, valide, fala, pega aquelas maneiras lá de amor que nós temos e comece a viver uma vida diferente. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar radicalmente quando você tiver amor e fidelidade. Você vai transformar. Eu não estou falando que vocês não têm, não. Tem muita gente aqui na igreja que também é cheia de amor e fidelidade. Não estou falando que nós não temos, não. Eu só estou falando para a gente aumentar. Então, esse versículo aqui, esse versículo que eu queria que você falasse, ata no teu, vamos lá, para lembrar dele aqui,
Cadê ele que já sumiu? Ata no teu pescoço, né? E coloque na parede do teu coração o amor e a fidelidade. E você vai entender que vai achar graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Está em Provérbios 3, 3, 4. Não te desampare o amor e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém? Eu quero que você fique em pé agora, eu quero que você ouça uma música e depois eu quero orar por você. Mas essa música deixa entrar no teu coração. Feche os teus olhos e ouça essa música com todo o teu amor e fidelidade. Abra a porta do teu coração. Tua fidelidade incomparável quem como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Amém. Fala, Deus, fica com os teus olhos fechados, eu quero que você pense o seguinte: Deus é amor. Quando você tem Jesus no teu coração, o amor de Deus vem sobre você. Então eu quero fazer um apelo para você que está aí, que eu nem sei quem que é, mas se você quer Jesus no teu coração, Deus vai ver você. Levanta a tua mão, você vai fazer uma oração comigo, e o Deus que vai ver você, não sou nem eu porque está escuro, mas você precisa de Jesus, então ore comigo, entrega a sua vida, fale para o Senhor que você quer o Senhor, porque a hora que Jesus entra no teu coração, o amor de Deus vem sobre você. Então fala: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como único Salvador da minha vida, entrego meu corpo, alma e espírito ao Senhor, me proteja, me guarde, em nome de Jesus, e eu recebo o Senhor como meu único Salvador, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, você procura. Nós aqui, os pastores, estamos aqui. Você procure a gente para a gente selar essa oração com você. Agora eu quero que você abra o teu coração para receber o amor de Deus. Se você sente que precisa amar mais as pessoas, que precisa brotar em você um amor maior pela tua família, pelos filhos, pelos amigos, eu quero que você ore também essa oração comigo. Põe a mão no teu coração, fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber mais amor da parte do Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus de amor, e nós vamos mostrar ao mundo que somos teus filhos, se amarmos uns aos outros. Aumenta o nosso amor, que o nosso coração se encha, em nome de Jesus, de um grande amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus,
me ajude a amar a família, minha família, as pessoas, mesmo aqueles tão difíceis, me ajude a amar, Pai, em nome de Jesus, amém. Põe a mão no teu pescoço agora, fala: Senhor, eu quero colocar amor e fidelidade, atar no meu pescoço, para que eu receba do Senhor tanto o amor quanto a fidelidade. Senhor, eu quero ser fiel para dizer para o Senhor, quando eu chegar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, eu quero ser essa pessoa fiel. Me ajude, Senhor, a não cair em tentação. Livra-me do mal, mas ajuda a ser fiel em tudo. Veja as áreas, Senhor, em que eu não tenho sido fiel, e me ajude para que eu possa ser sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Agora quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você pode pôr as mãos assim? Pai, eu quero derramar agora sobre essas vidas um amor que eles não conseguem imaginar. Receba um amor tão grande, Pai, em nome de Jesus. Eu libero esse amor nas vidas, para que essas vidas possam sentir amor pelos outros, pela sua família principalmente, e amor pelas pessoas que os cercam. Pai, enche, Senhor, esses corações. Eu profetizo sobre essas vidas, Deus, que vão receber afeto, amor, carinho, e vão dar afeto, amor, carinho, em nome de Jesus. E eu profetizo fidelidade, pessoas fiéis, íntegras, pessoas constantes na lealdade, pessoas com fé, para acreditar que a fidelidade é uma arma importante de relacionamento, para com o Senhor, para com as pessoas. Em nome de Jesus eu libero essa fidelidade para cada um agora, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sente-se rapidinho, por favor. Olha lá aquele cartaz ali, ó, dia 18 de julho. Fala assim: batismo. Eita glória. Quem vai batizar aí? Quem está aí? Eita, aleluia, vai ser poderoso. Nós tivemos aqui, queridos, sexta-feira no feriado, um encontro com os batizandos. E teve libertação, teve cura, teve manifestação do Espírito Santo, teve manifestação do capeta que nós botamos para correr, e foi tremendo, foi um dia maravilhoso. Foi só o prelúdio do grande mover de Deus que vai ter aqui no domingo. Se você nunca presenciou, nunca assistiu um batismo aqui da nossa igreja, vem de curioso, que você vai ver algo. Só que você traz uns lencinhos, porque você chora, viu? O trem a gente chora igual criança, é gostoso demais. Meu Deus, como é gostoso. Então, próximo domingo agora, na escola dominical, né, às 9 horas da manhã, nós teremos o nosso batismo, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Temos o culto de jovens no sábado, foi o congresso com o pastor Bill. Cara, que coisa linda, sexta e sábado foi um congresso maravilhoso também com os jovens. E não perca esse mover não, venha no culto de jovens todo sábado. Temos o culto de quinta-feira também, e batismo, e o próximo culto de domingo. Vamos ficar em pé e terminar esse culto, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração: amor e fidelidade. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela palavra do Senhor, que jamais volta vazia. Obrigado, Deus,
porque o Senhor usou a apóstola Márcia para trazer essa mensagem ao nosso coração, e que realmente nós possamos estar atentos a esses princípios que fazem parte do caráter de Deus, porque Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele é amor. Não é que Deus tem fidelidade ou que Deus tem amor, não, faz parte do caráter, da personalidade de Deus, o amor e a fidelidade. E nós queremos, Pai, cada vez mais sermos parecidos contigo. Então, Deus, gera isso em nós, que essas características possam estar sendo exaladas de nós, Pai. Nós queremos mostrar ao mundo que realmente amamos, porque assim nos tornaremos seus discípulos. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar acompanhando eles ao regresso, que eles possam dormir assim com a convicção de que o Senhor está os envolvendo, os abraçando, que seja uma noite especial, Pai, uma noite gostosa, porque estão mais próximos de Ti. Que essa semana seja uma semana de conquistas, de vitórias, e que cada vez mais nós tenhamos o desejo, a fome e a sede de estarmos perto do Senhor, em nome de Jesus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. O Senhor é o nosso Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós Te amamos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, uma excelente semana para você em nome de Jesus.